Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que vêm seguindo o canal Abia Yala. Isto é comunicação popular, nômade e pluriversal. Falando em pluriversal, hoje vou falar sobre mitopoiese. E aqui eu vou apresentar um trabalho que saiu ultimamente pela editora da Senac, de vários organizadores, que fazem uma leitura e releitura do livro de James Lovelock. Se alguém já ouviu falar de James Lovelock, é um grande pesquisador, digamos assim, um ecologista, que deu o pontapé inicial a fins do século XIX, quando ele se refere a o megabioma que nós denominamos de Terra como um organismo vivo que alberga outros milhares e milhares e milhares e milhares de formas de vida, incluindo a própria vida humana. Eu tenho um livro aqui do mito à ciência, Gaia, de mito à ciência. Olha, eu vou deixar, inclusive, nos comentários. Eu vou colocar ali nos comentários o livro original de Lovelock para vocês lerem, fazerem um estudo. Quem quiser, né? Fica aberto, inclusive, a controvérsias, críticas, comentários, né? Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, esse canal é um canal aberto onde as pessoas têm não apenas essa tal de liberdade de expressão, mas sim de pontos de vista, de interpretação da realidade. Pois bem, o livro aqui tem vários trechos, né? É, do livro original de James Lovelock, que formula a teoria de Gaia, né? E começa a fazer aquilo que se denomina a separação do joio e do trigo, né? O joio como aquela coisa, né, que é um resto, um resíduo, né, que se acumulado acaba encobrindo o trigo, ou seja, aquilo que é de fato é, consumível, se nós quisermos levar essa terminologia de consumo ao consumo necessário de um conhecimento que nós precisamos ter, inclusive parentes indígenas, parentas, não parentas, ecologistas, indigenistas, precisam entender que muito além de um engajamento político em relação ao meio ambiente, também devemos fazer um engajamento filosófico para que, a partir daí, nós possamos nos empoderar, inclusive, não apenas das teorias sobre sustentabilidade, sobre preservação, ou politicamente aquelas disputas por terra, território, senão, e ademais, a gente comece a obter cada vez mais autoconsciência em relação aos nossos hábitos, nossos modos de vida. Para quê? Para justamente ganharmos o status de vidas humanas com qualidade de vida. E essa qualidade de vida está intestinalmente ligado à questão ambiental, à questão da vida da própria Terra, né? São bilhões e bilhões de anos geológicos para que nós, inclusive, estejamos, eu mesmo aqui esteja conversando com vocês, embora eu esteja me olhando a mim mesmo nessa gravação, mas o que importa não é a imagem, sino o conteúdo do canal, que justamente visa educar as pessoas. E essa educação tem que ser feita por cada um de nós, né? É, aqui, então, nós temos o livro, já começa falando sobre a questão das mudanças climáticas, né? Dos painéis internacionais sobre mudanças climáticas. O livro já começa fazendo uma crítica a partir da própria introdução de José Eli da Veiga, um professor, né? E vem falando mais ou menos como veio se dando esse trabalho desse livro organizado a partir de uma
crítica, de uma controvérsia, né, em relação a esse organismo vivo que nós chamamos de Terra, né, que mesmo Lovelock, querendo lhe dar um sentido também utilitarista, um sentido positivista, mas ele joga uma pista sobre como nós devemos nos conceber dentro desse mega-organismo que chamamos de Terra, para que o resto dos biomas, dos ecossistemas, consigam reproduzir a vida, não apenas a nossa, como também a vida no sentido geral daquilo que denominamos natureza. E ele já parte aqui com pressupostos históricos, né, sobre suposições filosóficas, pressupostos, postulados, que já vem desde a época, inclusive, de Giordano Bruno, que sofreu com a Inquisição no século XVI, né? Aqui já cita, inclusive, o escocês James Hutton, que também já veio trazendo, dentro de uma crítica à geologia, que foi fundada por Charles Lyell, né? Considerado o pai da ecologia. Esse autor, pelas páginas, né, que eu tenho lido, ele também vem fazer essa crítica sobre o sentido utilitarista e logo mais, após Augusto Comte, o pai do positivismo, como nós conhecemos em filosofia, também acaba fazendo uma crítica ferrenha contra esse sentido utilitarista da vida e positivista no âmbito jurídico, isto é, pragmático, né? Ou seja, tal coisa é tal coisa e não tem controvérsia. Hutton já faz o caminho inverso aqueles dispositivos oficiais que existiam na época dele, né, em relação ao meio ambiente. Né? Esses dias atrás, eu falei sobre o meio ambiente desde o aspecto jurídico-político. Agora, nós estamos falando sobre a vida, que também tem a ver com o meio ambiente, ecologia, preservação, as florestas, os povos originários, desde o aspecto filosófico. E aqui entra, então, o tema do James Lovelock, né? Temos também outros grandes críticos, né? Embora aqui sejam denominados de bulldog de Darwin, né? Porque temos que contextualizar que esses pensadores do século XIX estavam dentro de um contexto biologicista e pragmatista, né? No sentido pragmático, não de praticidade, senão de que aquela funcionalidade é só aquela funcionalidade. Tal código, tal lei é só para aquilo. Né? Então, tem essa dialética que parecesse que é impossível de retirar dela um terceiro excluído. Né? Nós vamos falar um dia sobre o que é o terceiro excluído, muito além do livro do Fernando Haddad, hoje ministro da Fazenda, e muito além, né, dos pressupostos aristotélicos em relação ao que é o terceiro excluído. Né? E a Terra passa a ser, durante a colonização, ela passa a ser também um objeto de exclusão, né? Vou fazer um outro vídeo também sobre inclusão, exclusão, né? Porque esses são conceitos que precisam ser esclarecidos, inclusive contextualizando historicamente. O terceiro excluído já estava desde o século XVI, quando Descartes escreve o discurso do método, e aí, inclusive, para quem foi batizado e lê um livrinho pequeno, curtinho, né, que é o discurso do método, né? Quando vocês leem e vocês lembram como foi o batismo e a comunhão e tudo isso, transportem esse discurso do método para o sentido utilitarista o sentido utilitarista do que é, obrigado, do que é a vida planetária em relação à filosofia, ou seja, estamos contextualizando dentro do âmbito filosófico. Descartes, ele vem com a narrativa de que o corpo é uma máquina, de que essa máquina não é produtiva, a carne, né, dentro do âmbito teológico, religioso, é também político, mas Descartes o transporta para o lado
pragmático, ou seja, ele vê o corpo humano como uma máquina que só funciona segundo as leis dessa máquina. Só que essa máquina é mutável e essa mutação começa justamente quando ele separa o corpo da alma, que é o discurso religioso, medieval e tal, e tal, e tal, e ele o coloca dentro do âmbito do cientificismo do século XVI, amparado, inclusive, pelos postulados filosóficos de Francis Bacon. Então, a partir de então, e em função das campanhas mercantilistas, né, do grande expansionismo ocidental, essa réstia do que era a Idade Média, que supunha Deus por cima de todas essas coisas, né? Acima de tudo, né? Qualquer semelhança com fatos reais recentes não é mera coincidência, né? Mas aí ele vai colocando os pressupostos e esses pressupostos vão sendo introjetados dentro da ambiência intelectual das grandes universidades europeias que já existiam à época. Só que Descartes esquece que muitas das teorias que ele vem colocando são teorias que já existiam no mundo islâmico, no mundo muçulmano, no mundo hinduísta, né? Porque eles tinham conhecimento sobre as matemáticas, astrofísica, astronomia, medicina, eles tinham, e esses saberes não visavam o utilitarismo, senão que era posto a serviço das comunidades, né? Quando o Ocidente entra nos territórios do mundo otomano muçulmano, com a queda de Al-Ándalus, Constantinopla, né, as bulas que houveram durante a segunda metade do século XIV, né, as bulas papais, e depois entra em cena o mundo ocidental se expandindo, primeiro através das cruzadas, embora foi um fracasso, mas todos os pressupostos que fazem esses acontecimentos são pressupostos que vêm desde um discurso teológico, político, religioso, imposto nos 13 séculos da Idade Média, e que a modernidade vem direcionar para uma outra finalidade, uma outra teleologia, né? Então, a partir daqui, a vida humana começa a ser separada. Houve uma separação, né? Corpo-alma, superior e inferior, excluído e incluído, e aí vão todas essas sinonímias de binômios que conformam uma única dialética de mão de via dupla, ou seja, não tem uma terceira via, não tem uma terceira, quarta, quinta opção, é isso, é aquilo. E aí isso vai compenetrando dentro do pensamento expansionista, mercantilista, pré-capitalista, que já estava tentando ser colocado na Europa, mas com a descoberta das Américas, esse sistema vem dentro das caravelas e é imposto aqui. Como aqui eles trazem com a subjetividade do homem europeu do século XVI, não muda por uma questão de mudança de paisagens, o que muda é a paisagem que eles revelam em relação ao mundo externo que eles percebem. Então, eles vêm com os pressupostos de que os indígenas não têm alma, então, se eles não têm alma, eles podem ser escravizados, né? E a escravidão aconteceu muito antes da escravidão dos portugueses, já existia na própria Europa, né? E aí entra justamente a questão ambiental. Por que entra a questão ambiental? Porque quando se define que aquilo e aquilo não é, que vem dos pressupostos de Plotino, o ser e o não ser, eles decidem, Holanda do século XVI, que desloca a Espanha e Portugal do status de império, Holanda, que inclusive foi o país que acolheu Descartes, porque senão ele tivesse ido para a fogueira, estando na França dos séculos 13, 14, 15, 16, inclusive, que é no século XVI que ele publica, nos albores do século XVII, ele publica Discurso do Método. Só que antes disso ele teve que fugir,
né? Ele foi perseguido pela Inquisição, que é o primeiro tribunal da modernidade, e ele vai, e aí a rainha da Holanda, que não lembro o nome, acolheu ele, e aí ele escreve seu discurso do método, é publicado na Holanda, e o poder se baseia nos escritos de Descartes para deslocar, né, mercantilmente o imperialismo da União Ibérica, né, que era Portugal e Espanha. Lembrem-se que Portugal só se liberta em 1640. Nessa trajetória dos séculos XVI, XVII, XVIII, a natureza já tinha sido, digamos assim, grande parte do que nós conhecemos hoje como meio ambiente já tinha sido deslocado como um sentido utilitarista. Por quê? Porque era extensa. Então, eles voltam aos escritos de Descartes. Descartes, que estudou com os jesuítas, que aprendeu o latim, se baseia, inclusive, em semânticas latinas para ele formular a sua teoria, que hoje nós conhecemos como método cartesiano. Né? Então, continua essa dialética, essa binariedade, bom, ruim, rico, pobre, acima, embaixo, norte, sul. Começam a surgir todas essas expressões ou expressividades que são expressividades que separam, que segregam, né? E aí entra a questão das árvores, dos animais, como são vistos os animais, as pedras. Se vocês leem, por exemplo, inclusive, o livro de Alexander von Humboldt, ou de outros grandes expedicionários naturalistas dos séculos XVIII, XIX, vocês vão perceber que até as pedras elas são colocadas nessas categorias. Então, por exemplo, eu tenho o texto do Cosmos, volume 1, de Alexander von Humboldt, ele fala das pedras como aquelas pedras primárias, primitivas, inclusive pedras infantis, né? E esse é a percepção de mundo do homem europeu da época. Então, eles veem as árvores como infantis, primitiva, selvagem, a ambiência da natureza em lugares, principalmente como os trópicos, é visto como lugares de gente atrasada, é visto de paisagens que são que não foram talhadas, que não foram limadas, né? Não tem uma certa perfeição, como acontece, por exemplo, com a segunda natureza da Europa, que até o século XIX foi totalmente destruído, né? Totalmente, inclusive por força das guerras e dos conflitos que havia, que com todos os conflitos, desde inclusive a época do Sacro Império Romano Germano, começa uma destruição, uma devastação geral. Primeiro, matam-se todos os povos originários, os poucos que sobraram foram os celtas, alguns íberos e alguns caucasianos, né? E inclusive na França tem os occitanes que ainda conseguiram alguns, mas houve uma chacina geral, houve um genocídio nos vastos campos do Sacro Império Romano Germânico, né? E aí começa a devastação da natureza. Quando nós chegamos no século XIX, aparece James Lovelock, que mesmo com muitas controvérsias e contradições na sua teoria, mas ele vem trazendo esse olhar, inclusive dentro do âmbito filosófico histórico, para começar a incidir dentro das ciências, né? E começar a perceber que é a vida humana, que é a vida dos pássaros, das árvores, o próprio ar, as águas, elas não têm vida própria, ela é parte de um grande organismo que se chama Terra, o que nós denominamos de Terra, e que sim, um com o outro é impossível a existência de ambos os dois. Né? Inclusive, tudo aquilo que nós conhecemos como era geológica, hoje se estuda oceanografia, vulcanografia, morfologia terrestre e um monte de disciplinas, né, subespecificidades, inclusive da própria geologia, mas ainda existe essa tendência dentro das universidades, dentro das academias, de estudar essas disciplinas
para o mercado, para ir para o mercado do trabalho. Então, eu tenho parentes, por exemplo, que estudaram geologia, eu tenho um parente amigaço lá no Rio de Janeiro, e ele hoje tem que trabalhar para alguma grande companhia, uma Vale do Aço da vida, né? Uma siderúrgica da vida, Petrobras, né? E por aí vai bolinhas, né? Então, é tão contraditório, né, que o próprio Sloveluco já tinha essa visão no livro dele, né? Ele já tinha ele possuía uma certa cosmovisão parecida, inclusive, com os aborígenes da Austrália. E ele já andou por vários lugares do mundo. Ele teve, inclusive, com alguns povos, comunidades originárias, né? E ele, na observação empírica, ele vem trazendo, então, a teoria de Gaia, né? Ele transforma o simples mito, que para um homem ocidental, branco, falocrático e senhor de tudo, superior e tal, condena o mito dos povos originários do mundo inteiro, não somente aqui de Abya-Yala, né? Porque era irracional, né? O homem ocidental ele condena todos os mitos, inclusive as próprias mitologias, que inclusive Nietzsche faz questão de trazer nos seus escritos, né? As cosmogonias dos antigos povos germanos, que eram também vários reinos, eram realmente tribos, né? E ele vem trazendo essa cosmologia, que era uma cosmovisão, uma cosmologia, uma cosmopercepção esquecida por causa do apagamento, do silenciamento para com os próprios povos originários da própria Europa, entende? Então, Lovelock é o que vem dar o pontapé inicial e vem fazendo as críticas correspondentes, e essas críticas incidem dentro do mundo da ciência, né? E aí nós começamos a compenetrar no mundo da filosofia da ciência, porque a ciência começa a ser objeto também do pensamento e da reflexão, em função de que já se percebia que o cientificismo da época era muito bom, mas que poderia dar uns resultados inesperados. Dito e feito, o próprio Wilhelm Wundt, que é da psicologia experimental alemão também, nos seus escritos em alemão, Wundt já fala que a psique humana já está intimamente ligada com o seu meio ambiente. Se ele vê que o seu habitat está sendo destruído, a psique humana também começa a interiorizar essa desagregação com a realidade ao qual ele pertence, né? Embora Wilhelm Wundt tivesse sido também utilitarista, serviu aos interesses mercantilistas e cientificistas da época, aqui já nos estamos referindo bem no início do século XX, né? William Wundt foi um psicólogo que ele cria o método da psicologia experimental através de vivências e dos experimentos que se faziam com animais trazidos das Áfricas, da vida das Ásias, da vida e da própria América Latina, e a utilização do objeto do cadáver como objeto de estudo, inclusive com animais vivos também, como orangotangos, cachorros, gatos. Eu tenho uns escritos aí que tenho a quantidade de psicólogos que se utilizaram de gato, cachorro, pássaro, para eles trazerem as suas interpretações sobre as realidades existentes, né? Já vemos que a questão ambiental não é essa coisa simples que as pessoas pensam. O meio incide muito nas formas de ser e de pensar dos seres humanos. Não é o mesmo aqui onde estou, no interior aqui do Ceará, no meio de um mato, numa chácara, que está no meio do centro de São Paulo, lá na Praça da República. São dois ambientes totalmente opostos e a gente age segundo essa realidade que nos compenetra através da pele, que é o nosso limite territorial entre o, o, o corpo, que não o eu, o corpo, e o mundo externo. Eu paro por aqui e eu vou deixar, inclusive, nos comentários, vou deixar aqui os livros, inclusive o de Gaia, que é muito interessante, tem muita coisa para ser dita. É,
os enxertos do texto original de Lovelock estão muito bem traduzidos, inclusive bons tradutores, né? Você viu que teve aqui um trabalho metódico muito bom, um livro perfeito estado, muito legível e muito bem organizado. E vou colocar o texto de James Lovelock do original para que vocês possam, quem estiver interessada, poder fazer suas pesquisas. Lembrando que esse canal não é um canal de fofoca, de fake news, nem de rumor, é um canal que vem trazer, a partir dos livros, dos textos e da própria realidade empírica, conhecimento transmitido até inclusive de forma orgânica e comprometida. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, e a gente se vê na próxima. Ah, e não esqueça, dê um like, compartilhe, faça seus comentários, né? E eu vou pedir para vocês abrirem os PDFs e começarem a ler o bagulho. Isso mesmo, galera. Valeu aí.